Fala galera, eu tenho um convite muito especial para você. Do dia 1 a 5 de junho a gente está tendo a nossa semana de oração especial inteiramente pelo YouTube da TV Novo Tempo. Então entra lá no YouTube às 6 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado, pois estamos falando sobre temas que vão mudar a sua vida. De 1 a 5 de junho às 6 horas da manhã. Para participar, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e se inscreva porque eu espero você lá. É nóis! Na lição dessa semana, a gente vai falar de evidências. Não é essa evidência não. Tá mais para esse evidências aí. Eu terminei a lição da semana passada falando sobre a importância da gente valorizar a Bíblia como o mais confiável livro de história que existe. E essa semana a gente vai falar sobre isso também. Senta aí que lá vem história. Dizem que uma boa história precisa ter um começo, um meio e um fim. A história da humanidade segue essa regra, começando na criação, tendo meio em muitos acontecimentos históricos, que a gente vai contar alguns na lição de hoje, e terminando na restauração da terra, que vai acontecer quando Jesus voltar. Resumindo, Deus criou, a gente bagunçou tudo e ele vai voltar para restaurar a criação dele. Na história da Bíblia, Deus age pessoalmente. Olha só alguns exemplos. No princípio, Deus falou e a vida foi criada. Ele chamou Abraão do meio dos caldeus, ele libertou seu povo da escravidão do Egito, ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com seu próprio dedo, ele enviou os profetas e os juízos, ele chamou o seu povo para viver na companhia da sua lei, com o plano da salvação ali entre outras nações, e por fim ele enviou o seu filho Jesus ao mundo, dividindo assim a história para sempre. Que coisa mais linda! A gente vai começar falando de Davi e de Salomão. Vocês acreditam que tem gente que não acredita que Davi existiu? Complicado. A questão é, se Davi não tivesse existido, não haveria Jerusalém, a capital da nação, sem ele não existiria o seu filho Salomão e nenhum dos templos que ele construiu, e pior ainda, sem Davi não existiria Jesus, já que ele é um descendente de Davi e foi prometido que nasceria da linhagem dele. Outra coisa, a história israelita ela precisaria ser completamente reescrita se uma pessoa como Davi não tivesse existido. Você se lembra quem foi a pessoa que derrotou o gigante Golias, fazendo o povo de Israel vencer a guerra? Pois é, Davi. Existem várias provas arqueológicas e descobertas que comprovam a existência de Davi. Em 1993, as escavações na cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Azael de Damasco que registrava sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. A dinastia de Davi ela foi escrita na Bíblia dessa mesma maneira, o que acrescenta evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente, exatamente como a Bíblia declara. Amém. Senaqueribe foi o rei da Síria e ele atacou Judá, reino que tinha como capital Jerusalém. Vários registros desse rei Senaqueribe foram encontrados em que ele se vangloria pelas suas conquistas. Mas algo interessante aconteceu quando ele atacou Judá. Acompanha comigo. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu amparei essa cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Isso mesmo, o anjo apareceu e destruiu todo mundo. Escavações recentes de Laques, outra cidade de Judá, descobriram os escombros da imensa destruição da cidade que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. Mas Jerusalém foi miraculosamente poupada. Graças a Deus, que não aconteceu nada para ninguém. Estudamos no trimestre passado a história de Daniel. Olha que interessante essa prova minúscula de que tudo que estudamos recentemente aconteceu. Em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena estava trabalhando num projeto no Museu Britânico quando encontrou um tablete da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No tablete, ele encontrou o nome Sersequim, o nome oficial babilônico mencionado lá em Jeremias 39, verso 3. Sersequim foi um dos muitos indivíduos, tanto reis como oficiais, que foram redescobertos da época de Daniel e de Nabucodonosor. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras, e Daniel sabia disso. Em nenhum momento ele se rendeu aos costumes e exigências pagãs do rei Nabucodonosor. Mandava ele comer o que os outros servos comiam? Ele não comia. Proibiam de orar 3 vezes ao dia? Ele fazia questão de orar na frente de todo mundo da janela do quarto dele. O resultado de tudo isso foi uma mente extraordinariamente mais eficiente e um testemunho que levou o próprio rei à conversão. Demorou, mas levou. O rei era filho de Nabopolassar. Juntos, eles construíram uma cidade gloriosa, insuperável do mundo antigo. A cidade da Babilônia era enorme, com mais de 300 templos, um palácio espetacular e era cercada por enormes muros duplos de cerca de 4 e 7 metros de espessura.
altura. Os muros eram intercalados por 8 portões principais, todos nomeados em homenagem às principais divindades babilônicas. O mais famoso é o portão de Ishtar, escavado pelos alemães e reconstruído no Museu de Bérgamo, lá na cidade de Berlim. O caminho de procissão que conduz ao portão de Ishtar é revestido com a imagem de 120 leões. Uma imagem de um enorme leão lançando-se sobre o homem também foi encontrado durante escavações e permanece até hoje fora da cidade. Evidência que fala, né? Isso. Duas pessoas foram cruciais para definir o sacrifício de Jesus, a gente sabe na Bíblia, Caifás e Pilatos. Caifás foi um sumo sacerdote e instigou uma conspiração para buscar a morte de Jesus, e os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote chamado Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Que vos parece? É réu de morte. Esse foi Caifás. Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta no sul da cidade de Jerusalém, contendo 12 caixas de ossos. As moedas e a cerâmica da tumba datam de meados do 1º século depois de Cristo. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de osso, contém o nome José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que essa tenha sido a tumba e a caixa de ossos de Caifás, que também era conhecido como José, o sumo sacerdote tão diretamente envolvido na morte de Jesus. E Pilatos, quem foi? Time. Gotta again. Inhale forward. Não, editor, não, Pilatos e não Pilates. Tá difícil hoje, hein? Mas vamos lá, olha o que a Bíblia diz sobre Pilatos. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe e disseram-lhe: Se esse não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma. Que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo. Pilatos não se sentia capaz de julgar uma pessoa que não tinha feito nada de errado. Um estudo da revista Science revelou que a lavagem das mãos está associada intimamente com a absolvição da culpa da mente, podendo inclusive apagar dúvidas sobre escolhas diárias. Um estudo verificou se o fenômeno se estende a decisões que tenham pouca ou nenhuma implicância moral. Foi solicitado a um conjunto de voluntários que escolhesse entre 2 CDs ou 2 doces. Os cientistas descobriram que os voluntários seriam menos propensos a tentar justificar a sua escolha se eles tivessem que lavar as mãos depois de fazer isso. Interessante, né? Bom, Pilatos ele queria isentar Jesus da morte, mas quando a multidão começou a gritar e exigir a pena, ele ficou com medo de se tornar o inimigo do povo e de César. Em 1961, uma inscrição com o nome Pôncio Pilatos, governador da Judéia sob o imperador de Tibério César, foi encontrado em uma pedra no Teatro de Cesareia Marítima. Mais uma descoberta que comprova a veracidade da Bíblia. A existência de Jesus eu nem preciso falar, já temos tantas evidências de que ele existiu que nem vale a pena ficar falando, mas eu vou falar. Os próprios evangelhos eles são fontes primárias sobre Jesus e a gente tem que estudá-los cuidadosamente para aprender mais sobre Cristo e sobre a sua vida. É verdade. Agora, você sabe qual a evidência mais importante que comprova tudo isso? É a fé. Por causa da fé, muitas pessoas impactaram o futuro de outras. Hebreus 11, é o capítulo da fé, fala sobre várias pessoas que influenciaram o mundo antigo. Ela fala de Enoque, que andou com Deus e foi levado para o céu. Fala de Noé, que teve uma fé que ninguém tinha visto, construiu uma arca e salvou sua família, mesmo nunca tendo visto a chuva. Fala sobre Abraão, que foi para um lugar que nem sabia, mas foi recompensado por Deus. Fala sobre Sara, que confiou na promessa de que teria uma descendência numerosa. Fala sobre José, que permaneceu fiel mesmo estando no Egito. Fala sobre Moisés, que desprezou a cidadania egípcia e preferiu ser contado com os israelitas. Ela cita também Raabe, que arriscou a própria vida para acolher os espias. E apesar dos seus erros, ela cita também Sansão, que foi usado pelo Senhor e livrou seu povo das mãos dos filisteus. Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. É uma fé que atua, sabe? E é isso que é considerado como justiça. Esses atos de fé mudaram a história. Cada um deles depende de uma confiança na palavra e na pessoa de Deus. Resumindo então, primeiro,
muitas evidências físicas foram encontradas comprovando a veracidade da Bíblia. Segundo, pelo nosso exemplo, a gente pode influenciar muitas e muitas pessoas. Terceiro, não adianta lavar as mãos. Se isentar da situação é o mesmo que apoiar a decisão. Não faça como Pilatos. Nessa semana a gente aprendeu que Deus, em sua bondade, nos dá provas físicas da existência e da veracidade da sua palavra. A gente não precisa disso para acreditar, mas a gente pode usar essa descoberta para confirmar a nossa fé. Por isso, estude arqueologia, assista os vídeos do professor Rodrigo Silva, que está lá no NT Play, e pesquise. Não se contente em ter uma fé preguiçosa, tenha uma fé ativa. Um outro aprendizado está ligado à frase que diz: se tiver a chance de fazer o bem, faça. Pilatos era a pessoa que tinha o poder de isentar Jesus, uma sentença que não era dele, e ele não fez isso por medo, por não querer ser reprovado pela opinião dos outros. Grave uma coisa na sua mente: não adianta nada ser aprovado pela humanidade e ser desaprovado por Deus. Você perde. Faça o que for necessário para ser aprovado por quem vai te dar a vida eterna e por quem nunca vai te abandonar. Curtiu a lição dessa semana? Comenta aqui embaixo qual lição você aprendeu com o vídeo de hoje. E se você ainda não pediu o nosso estudo bíblico, peça clicando aqui no link da descrição ou pedindo pelo WhatsApp que está na terra. Na terra? Na tela. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ele deu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. O resultado de tudo isso foi uma mente